Bem, então vamos começar a nossa aula sobre comprimento de curvas planas. Inicialmente você vai considerar uma curva, digamos uma curva assim. Vou chamar essa curva de uma curva C. E suponha que essa curva seja parametrizada por equações, né? Tipo assim, seja C uma curva parametrizada por. Então imagine aqui que eu vou botar assim: x igual a uma função de t, y igual a uma função g de t, onde esse t varia de A até B. Ora, isso é uma situação completamente possível, né? Basta você lembrar, por exemplo, da circunferência. Um exemplo mais simples que a gente pode ter aqui no plano x e y. Então você chegar aqui e considerar uma circunferência de raio 1 mesmo. Aqui, horrível minha circunferência, né? Tá aqui, circunferência de raio 1. Bom, se você considerar um ponto qualquer dessa circunferência, assim, e aqui você tem um determinado ângulo T, as coordenadas desse ponto, que são coordenadas x e y, são dadas da seguinte maneira, né? Isso aqui é igual. Lembra que o x, ele é aqui, ele é abscissa. Então você mede o x aqui e você mede o y aqui. E a gente aprende que esse x aqui de baixo, ele é o cosseno, né? De t. E esse y aqui de cima é o seno de t. Quer dizer que você está com essas equações paramétricas, ó, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, com t variando de 0 até 2π. Então isso é perfeitamente possível, você fazer você pegar uma curva e parametrizar a curva. Ou seja, é você escrever equações para a tua curva, diferente daquela coisa de ter uma função, né, que é y igual a f de x. Aqui você faz diferente, você vai atrás de um outro parâmetro para representar os pontos da sua curva. Esse t ele funciona muito bem quando você está pensando nele como tempo, né? Vamos supor que esse a fosse 0, então, tipo, no instante t igual a 0, tu está aqui nesse ponto, e à medida que o tempo passa, o ponto vai se deslocando, fazendo essa trajetória aqui desenhada por essa curva C. Pronto. Mas o nosso objetivo aqui é aprender a calcular o comprimento dessa curva. Porque a princípio eu não tenho a menor ideia de como calcular do jeito que está aqui, então eu vou tentar fazer uma coisa que a gente consegue calcular. Por exemplo, se você pegar essa curva e considerar vários segmentos assim nela, ó, você marca alguns pontos na curva e considera assim alguns segmentos. Por exemplo, eu sei calcular o comprimento de cada segmento desse aqui. Então vou colocar aqui uma ilustração aqui do lado, onde você pode ver várias possibilidades de marcação de pontos ao longo dessa curva, e aí você considera sempre segmentos ligando cada um desses pontos. Você pode ir fazendo para poucos pontos, e aí você vai aumentando a quantidade de pontos, cada vez mais aumentando a quantidade de pontos, e aí você vai aumentando a quantidade de segmentos, vai calculando o comprimento de cada segmento desse e vai somando o comprimento de cada segmento. Então, à medida que você considera quase que ou melhor, à medida que você manda essa quantidade de pontos para infinito, ou seja, que você aumenta a quantidade de segmentos, você vai se aproximando do comprimento da curva, como vocês estão vendo aí na ilustração. Então esse é o procedimento para a gente chegar ao comprimento de uma curva como essa. Veja que é um processo de limite que está envolvido, né? A gente vai ver que não é limite de uma soma de rima, mas tem um comportamento parecido e vai funcionar do mesmo jeito. Basta a gente ver o que precisa ser feito, né? O que precisa ser calculado para você montar a integral. Assim, imagine que você tenha a sua curva, né? Aqui eu vou colocar uma ilustração aqui do lado.
e que você pegou muitos segmentos assim ao longo da tua curva, ó. Muitos segmentos. Certo? Muitos segmentos mesmo. Sei lá, digamos que você pegou N segmentos aqui ao longo dessa curva. Então, tipo, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou dar um zoom nele. Trouxe ele para cá. Quando você faz isso, o que é o nosso objetivo? É calcular o comprimento desse aqui. Eu vou chamar de LK. Vamos dizer que você tem N segmentos, e eu peguei um certo segmento aí no meio desses. Então, sei lá, eu peguei o késimo segmento. Então esse aqui seria o késimo segmento. Quando você pega o késimo segmento, ele tem um comprimento. Aí eu tenho que calcular esse comprimento, né, do késimo segmento. Para fazer isso, você pede ajuda a esse triângulo retângulo aqui. Né? E como você está no késimo segmento, vamos dizer que essa base desse triângulo mede delta xk e que essa altura mede delta yk. Feito isso, você tem que o comprimento desse segmento é LK igual a raiz quadrada de delta xk quadrado mais delta yk ao quadrado. Isso aqui é o comprimento dele usando o teorema de Pitágoras, né? Porque você tem que o L quadrado é o quadrado desse mais o quadrado desse. Quando você isola o LK, aparece essa raiz. Pronto. Só que quem é o delta xk? Aí você usa agora a parametrização, porque como esse ponto é um ponto da curva, ele é desse tipo aqui, ó. Ele é um f de tk, que é a abscissa, e aqui a ordenada dele é um g de tk, desse jeito aqui. E esse outro daqui vai ser um f de tk menos 1, e aqui um g de tk menos 1, desse jeitinho aqui. Esse tk e esse tk menos 1 é porque você está no késimo segmento. Então por isso que tem esses tk e tk menos 1 aqui. Esse o tk-1 é porque é tipo um ponto anterior a esse aqui que está no tempo tk, né? Então no tempo anterior a ele, tk-1. Aí o delta xk, que seria esse comprimento aqui, ele é justamente a diferença das abscissas f de tk menos o f de tk menos 1. E esse aqui, que é a altura do teu triângulo, é a diferença das ordenadas. As ordenadas são... eita, YK, desculpa, né? Aqui. O delta YK vai ser G de TK menos o G de TK menos 1. Feito isso, esse seu comprimento LK vai ser a raiz quadrada, ó. Esse camaradinho aqui é esse, então ele fica assim, F de TK menos o f de tk menos 1, tudo isso ao quadrado, mais, e esse outro vai ficar assim, né? G de tk menos G de tk menos 1, isso aqui ao quadrado. Então o LK é dado dessa maneira. Só que tem um negócio chamado Teorema Fundamental do Cálculo, eu não sei, Teorema Fundamental do Cálculo não, perdão, é o Teorema do Valor Médio. O teorema do valor médio diz o seguinte, que existe um número C no intervalo aberto AB, tal que, isso é quando você tem uma função derivável, né? Então, o f de B menos f de A dividido por B menos A é igual a f' de C. Então, você está com uma situação parecida aqui, ó. Se você colocar aqui o B e o A como sendo TK e TK menos 1, você fica com F de TK menos F de TK menos 1 dividido por B menos A. B menos A é TK menos TK menos 1, que é delta, certo? Eu posso dizer que é delta XK. Quer dizer, delta XK não, perdão, é delta TK. Então, delta TK é a variação no TK, né? É TK menos 1. Certo? Então isso aqui é um F' e esse C é algum
número que eu vou chamar de TK asterisco. Certo? Quer dizer que você faz meio pelos extremos, então isso daqui fica assim, ó, raiz quadrada. Aí tu vai ficar com essa diferença sendo f' de TK asterisco delta TK, tudo isso ao quadrado. E usando o teorema do valor médio para a função g, você fica com g' de um TK 2 asterisco delta TK ao quadrado. Lembrando, TK asterisco ó, é um número que vai estar no intervalo de TK menos 1 até TK. E TK 2 asterisco é um outro número que vai estar nesse mesmo intervalo aqui. Ora, então isso daqui fica assim, fica raiz quadrada de f' de TK asterisco, isso aqui ao quadrado, delta TK ao quadrado, mais g' de TK 2 asterisco ao quadrado vezes o delta TK ao quadrado. Esse delta TK ao quadrado, você colocando ele em evidência, assim ó, colocando ele em evidência, você vai ficar aqui com f' de TK asterisco ao quadrado mais g' TK 2 asterisco ao quadrado, dentro dessa raiz. Aí essa aqui você pode cancelar com a raiz, né? E aí vai ficar a raiz de f' de TK asterisco ao quadrado mais g' de TK 2 asterisco ao quadrado e aqui fora apenas delta TK. Quer dizer que o comprimento LK, certo? Só de um segmentozinho desse, ó. Só de um segmentozinho desse vai ser dado por essa raiz vezes o delta TK. Aí lembra que eu quero aumentar a quantidade desses segmentos e passar um limite. Quer dizer que você tem o seguinte aqui, ó. Eu quero fazer assim, eu quero calcular o comprimento L da curva. Ele vai ser o limite quando n tende a infinito, do somatório quando k vai de 1 até n, de todos os comprimentos LK. Né? São todos os comprimentos dos segmentos que a gente usou para cobrir a nossa curva. Aí o LK que a gente já calculou aqui, em cima você coloca aqui, ó, a fórmula que a gente encontrou para ele. E isso aqui não é uma soma de rima, mas usando resultados de cálculo avançado, você consegue provar que esse limite dessa expressão aqui, que tem essa raiz, né, se transforma na integral de a até b, porque a parametrização é t de a até b. Aí f' de tk asterisco ao quadrado vira f' de t ao quadrado. A raiz está aqui, né? G' tk 2 asterisco vira g' de t ao quadrado. E o delta tk vira dt. E aí você tem essa fórmula para calcular o comprimento de uma curva. E a seguir vamos resumir tudo isso que a gente constatou com essas contas. E aí a nossa conclusão é essa definição. Se uma curva C é definida parametricamente dessa forma, como a gente já falou anteriormente, onde f' e g' são contínuas e não simultaneamente nulas em AB, isso é uma condição que eu não falei aqui no início da aula, mas ela é necessária para que essa curva tenha esse aspecto suave que vocês estão vendo aqui na figura. Para que não tenha uma curva assim com bicos, por exemplo, ou com saltos. Né? Então essa condição de as derivadas das funções, ou seja, de elas serem derivadas f e g, e as derivadas serem contínuas e não simultaneamente nulas, serve para você ter esse aspecto de suavidade na tua curva. A gente vai calcular comprimento de curvas nessa situação. E C tem que ser percorrida exatamente uma vez. Então saiu desse ponto, tem que chegar desse ponto e você não pode voltar. Quando t varia de t a a, t igual a a até t igual a b, né? Pronto. Então o comprimento dessa curva é dado por essa fórmula que nós acabamos de deduzir. Eu deduzi a fórmula assim de uma forma bem... só passando a ideia mesmo, não foi uma demonstração matemática, foi só uma ideia de como é que você deduz isso daqui.
E eu faço questão de fazer isso porque, por exemplo, se eu jogo essa fórmula aqui para você, você fica me perguntando, mas poxa vida, por que que essa integral com essa raiz quadrada vai dar o comprimento dessa curva? Ora, a gente viu que essa raiz quadrada vem do teorema de Pitágoras que foi aplicado para você calcular o comprimento de cada segmentozinho desse aqui que você utilizou para cobrir a sua curva. Então por isso tem essa raiz quadrada. E essas derivadas das funções, das parametrizações, aparecem aqui, porque lá naquele procedimento que a gente fez, a gente teve que usar o teorema do valor médio. E é ele que fez aparecer as derivadas. Ó. Então, por isso que eu faço aquele procedimento visto anteriormente. Agora vamos para a parte mais simples, que eu acho que é resolver exemplos disso aqui. Então, exemplo 1, determine o comprimento do círculo de raio R definido parametricamente pelas equações x igual a r cosseno t, y igual a r seno t, com t variando de 0 até 2π. O que acontece aqui nesse caso? Por que essas são as parametrizações do círculo de raio R? Por exemplo, se você pegar um ponto qualquer aqui do seu círculo, ele é um ponto x e y. Mas quem é x e quem é y? Ora, se você considerar aqui um raio R, e aqui esse ângulo você chamar de t, a gente aprende que quando você desce aqui embaixo, né, e quando você projeta aqui no eixo y, quem vão ser essas medidas aqui? Ora, você quer saber exatamente quem é x e quem é y. Então a gente sabe, por exemplo, que o cosseno de t, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é r. Então x é r cosseno de t. E pelo mesmo motivo, o seno de t é o cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa. Então o y vai ser r seno t. Então é por isso que eu posso dizer que esse x ele é r cosseno t e o y é r seno t, que é o que está escrito aqui. Mas a parte de calcular o comprimento, ela é muito simples, né? Temos. Então, uma vez que você já sabe disso, ora, se você tem aqui, eu vou botar tudo aqui do lado. Se você tem x igual a r cosseno t, você precisa calcular, lembre da fórmula. A fórmula é L igual a integral de a até b da raiz quadrada de f' de t ao quadrado mais g' de t ao quadrado dt. Essa é a nossa fórmula. Onde isso aqui é abscissa e isso aqui é ordenada, né? Ora, então a abscissa aqui é x. O que é que você vai fazer? Você vai calcular x' de t. Ora, quem é a derivada de cosseno? Você sabe que é menos seno, então fica menos r seno de t. Agora você calcula x' de t ao quadrado. Ora, menos r ao quadrado dá r quadrado e aqui fica seno quadrado de t. Por outro lado, o y é r seno de t. Se você calcular y' de t, isso vai dar r, derivada do seno é cosseno de t. Ou seja, o y' de t ao quadrado vai ser r quadrado cosseno ao quadrado de t. Bom, agora você calcula, veja, eu já calculei isso e isso. Agora eu vou calcular a raiz, né? A raiz de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Ora, isso aqui vai ficar assim, né? Raiz quadrada de r quadrado seno quadrado de t mais r quadrado cosseno quadrado de t. Ou seja, vai ficar raiz quadrada de r quadrado, que tu coloca em evidência, aí aqui fica seno quadrado de t mais o cosseno ao quadrado de t. Só que isso aqui você sabe que é 1. Então isso é raiz de r quadrado, mas a raiz de r quadrado, na verdade, é r, né? Porque como r é positivo, porque é raio, né? Na verdade, isso é módulo de r, mas como r é positivo, fica igual a r. Portanto, o comprimento da circunferência ou do círculo é L igual a integral. Veja que a parametrização é t de 0 até 2π. Então, 0 a 2π, raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Ora, mas essa raiz aqui a gente acabou de ver que dá somente r.
Então fica integral de 0 a 2π r dt. Esse r é constante, você pode tirar da integral, né? Que a integral é em relação a t, então r é constante. A primitiva aqui de 1 é simplesmente t de 0 a 2π. Ora, t de 0 a 2π é 2π menos 0, então o resultado disso é 2πr, como era de se esperar. O comprimento da circunferência é 2πr. Bem, agora no exemplo 2, nós vamos determinar o comprimento do astroide. O astroide é parametrizado por essas equações aqui, t variando de 0 a 2π, e o gráfico dele é esse daqui. Não precisa você se preocupar em saber que as equações paramétricas dessas curvas é isso daqui. Não é o objetivo aqui desse curso, tá? Você pode pesquisar nos livros ou em outros vídeos para ver mais detalhes sobre parametrizações. Mas o fato é que aqui a curva foi dada e a gente quer calcular esse comprimento. Temos aqui um problema para aplicar essa fórmula. E o problema é que as funções têm que ser continuamente deriváveis, ou seja, essas derivadas têm que ser funções contínuas, né? Elas têm que ser deriváveis a f e a g, ou a x e a y, e essas derivadas têm que ser contínuas. Mas aqui onde tem esses bicos, você tem um problema. E quando você tem bico, a função não é derivável, ela então não é suave aqui, nesses 4 pontos. Mas ela é suave, por exemplo, daqui para cá ela é suave. Então eu posso calcular o comprimento só de uma curva dessa. Ó. O nosso objetivo é calcular o comprimento só de uma curvazinha dessa, assim. Certo? Você calcula o comprimento de uma dessa e por causa dessa simetria que vocês estão vendo nesse desenho, você calcula o comprimento dessa e multiplica por 4 no final, esse comprimento. E aí você vai ter o comprimento do astroide. Então, tendo esse entendimento, não tem mais muito o que fazer. Você tem que chegar aqui e só fazer as continhas, né? Aqui está o x, ó. X igual a cosseno ao cubo de t. Aí você vem aqui e calcula o x' de t, que vai ser 3 cosseno de t. Aí, pela regra da cadeia, tem que derivar aqui ao quadrado, né? Estou usando aqui a derivada de uma potência. Então, desce o 3, aí fica 3 menos 1 aqui, que é quadrado. E a derivada da interna, ou seja, a derivada de cosseno, é menos seno de t. Quer dizer que isso daqui vai dar menos 3 cosseno quadrado de t seno de t. Hoje a criança está aqui ajudando, hein? Agora você faz a mesma coisa com... Não, vamos elevar ao quadrado, né? Então, x' de t quadrado fica menos 3 ao quadrado, que é 9. Cosseno ao quadrado vai ficar cosseno à quarta vezes, e aqui o seno ao quadrado de t. Agora você pode fazer a mesma coisa com y. Y é seno ao cubo de t. Ora, se o nosso y é isso, você pode calcular o y' de t, que vai ser do mesmo jeito do outro, né? 3 seno ao quadrado de t, e a derivada da interna, né, no caso do seno, é o cosseno de t. E se você calcula y' de t ao quadrado, isso vai dar 3 ao quadrado, que é 9, aí seno à quarta de t e cosseno ao quadrado de t. Então você já tem, não é, o x' ao quadrado, y' ao quadrado. Você vem aqui e calcula o x' de t ao quadrado mais o y' de t ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar assim, né? Raiz de quem? Então, esse aqui é 9 cosseno à quarta de t, seno ao quadrado de t, mais esse outro deu 9 seno à quarta de t, cosseno quadrado de t. Isso aqui vai ser igual. Você pode colocar em evidência, dentro dessa raiz, o 9 cosseno quadrado de t e seno quadrado de t. Se você coloca isso em evidência, por exemplo, faz esse dividido por esse, ó. Veja que vai sobrar apenas cosseno ao quadrado de t. E se tu faz esse dividido por esse, vai sobrar apenas seno ao quadrado de t. Ora, isso aqui é igual a 1. Então sobra raiz de 9 cosseno quadrado de t seno quadrado de t. Isso aqui vai dar a raiz de 9, que você sabe que é 3, e a raiz de cosseno quadrado seno quadrado dá módulo de cosseno de t seno de t. Então fica assim. Logo, você vai calcular
Esse comprimento que eu destaquei em vermelho, eu vou chamar de L mesmo. L vai ser só esse comprimento de vermelho. Então, o meu L vai ser a integral de... Veja que para você percorrer o L, você tem que sair do zero e chegar em π sobre 2. Então, daqui para cá, π sobre 2, aí daqui para cá, né? Aqui seria o π, aqui seria 3π sobre 2 e 2π tu fecha, né? Então, essa integral é de 0 a π sobre 2 apenas. Certo? Da raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado dt. Isso dá o comprimento somente de L, né? Ou melhor, dessa primeira parte aqui da tua curva. Esse comprimento eu estou chamando de L, né? Ora, então isso é integral de 0 até π sobre 2. Essa raiz aqui, a gente acabou de calcular, ela deu 3. Agora tem um detalhe, ó. O módulo de cosseno de t vezes seno de t vai ser apenas cosseno de t seno de t. dt. Porque de 0 até π sobre 2, então você vem aqui para o círculo trigonométrico, né? Então quando você está só no primeiro quadrante, né, de 0 até π sobre 2, tanto o cosseno, ó, como o seno de qualquer coisa vão ser sempre positivos. Então o módulo deles é igual a eles mesmos, né? O cosseno de t vezes o seno de t. São positivos essas duas quantidades. Então, você ficou com 3 integral de 0 até π sobre 2, cosseno de t, seno de t, dt. Ora, essa integral você faz por substituição. Você pode chamar, por exemplo, u de seno de t. Então, se u é seno de t, quem é du? Du é cosseno de t, dt, né? Então, a integral de cosseno de t, seno de t, dt, ela seria quem? Integral de... Se u é seno, então fica u, e cosseno de t dt é du. Então isso fica u quadrado sobre 2. Ou seja, isso seria seno ao quadrado de t sobre 2. Então você fica assim, né? 3 que multiplica seno quadrado de t sobre 2 de 0 até π sobre 2. Fica assim, ou seja, 3 meios, né? Esse 1 meio pode sair aqui porque é constante. E aí você fica com seno de π sobre 2 ao quadrado menos o seno de 0 ao quadrado. Só que o seno de π sobre 2 a gente já sabe que é 1, né? E o seno de 0 é 0. Então o resultado disso é 3 meios vezes o que ficou ali dentro do colchete é 1, né? Então isso dá exatamente 3 meios. Certo? Portanto, o comprimento do astroide é 4L, ou seja, 4 vezes 3 meios, né? Então fica 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. Então terminamos aí o nosso exemplo 2.